Pessoal, nessa aula de cinética, continuando aí, cinética aula 2, nós vamos entender um pouco os fatores que podem influenciar na velocidade das reações. Então, o primeiro fator que influencia é o que a gente chama de superfície de contato. Por quê? É o mais fundamental para ter uma reação química. Quanto mais contato o reagente tiver com o outro, aumenta a sua velocidade. Vou dar um exemplo. Um sólido tem uma velocidade muito menor se comparado com um líquido e o líquido muito menor se comparado com a substância no estado gasoso. Por quê? Quanto mais agitada tiver a molécula, é mais fácil ter choques e frequências efetivas. Então, eu vou ter uma melhora na velocidade. É aquele caso, né, eu tenho uma barra de ferro, eu tenho um bombril. Quem é que enferruja primeiro? Com certeza, o bombril, porque o oxigênio que vai oxidar lá tem mais contato com essa superfície. É igual a um sonrisal, o comprimido efervescente para diluir na água, para você fazer a diluição, ou ele no estado em pó. Em pó é mais rápido, porque você aumentou a superfície de contato. Segundo mecanismo que influencia a velocidade é a temperatura. Aí você diz, a temperatura, se eu aumentar a temperatura, consequentemente eu vou aumentar a velocidade. Aí você diz, por que aumenta a velocidade? Porque aumenta o grau de agitação molecular, então fica mais frequente os choques. A molécula está mais agitada, é mais fácil ela se chocar para formar o complexo ativado e ter um rompimento de ligações. Então, o segundo fator, que é a temperatura, influencia aí. Ao aumentar a temperatura, eu vou ter um aumento da velocidade. O Van Toff ele tem um fator que ele diz que ao aumentar 10 graus Celsius a temperatura de uma reação, a sua velocidade dobra a cada 10 graus Celsius. Mas isso não vale para todas as reações, então é uma regra mais isolada, a não ser que ele peça que você siga especificamente isso, mas não seria uma regra para todas as estruturas. Outra coisa importante seria a pressão, porque pressão é aplicar uma força sobre uma área. E você tem aqui, se eu aumentar aqui ou diminuir essa área aqui, aumenta a pressão. Então, aumentando a pressão, diminuindo a aula, sobre a mesma força, o que é que vai acontecer? Eu vou ter mais choques. Por quê? Porque o volume vai diminuir. Então, se o volume diminui, é mais fácil uma molécula se chocar com a outra. Então, ao aumentar a pressão, é comum que você aumente a velocidade. Por isso que a maioria das reações químicas, pode olhar, ele sempre fala em determinadas condições de temperatura e pressão, que são fatores que influenciam na velocidade da reação. Quarto procedimento é quando a gente usa um catalisador. Aí você diz, o que é que um catalisador faz para melhorar? O catalisador ele entra, não participa da reação, ele vai lá, diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade da reação. Vamos ver isso em um gráfico, como seria o procedimento. Quando se trabalha no gráfico, geralmente a gente tem uma reação aqui, qualquer, A se transformando em B. Aí o que acontece com o catalisador? Daqui para cá, a gente tem o que a gente chama de energia de ativação. Essa energia de ativação, para formar o complexo ativado, o que é que o catalisador faz? O catalisador faz isso, ele cria uma rota alternativa. Em vez de ele ir lá em cima, ele diminui a energia de ativação, deixando a reação mais eficiente. Então, o catalisador, ele sempre diminui a energia de ativação. Nós temos vários exemplos, por exemplo, biologicamente a gente tem nossas enzimas que são catalisadores naturais, mas a gente tem vários catalisadores químicos que são desenvolvidos para acelerar o procedimento, seja numa secagem de uma tinta, seja num acelerado um mecanismo reativo, até mesmo nos medicamentos. Então a gente tem catalisadores naturalmente, então a química revolucionou muito nesse mecanismo. Outra coisa importante que influencia na velocidade das reações é o que a gente chama de concentração dos reagentes ou dos produtos aí da reação, que na verdade seria as quantidades. As quantidades vão influenciar. Você vê uma fogueira, se você colocar mais lenha, ela vai aumentar com certeza a chama, o fogo.
né? Se você colocar mais gasolina num fogo também, vai ter um aumento, porque você está colocando mais reagente. Então a velocidade da reação vai aumentar e vai influenciar. Então, na concentração, a gente usa muito um negocinho chamado lei da ação das massas. Ou a gente fala também da lei da velocidade. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte: se você tiver uma reação genérica A, B mais C, onde você tem A mais B como reagentes, a gente pode montar a expressão da velocidade. Seria V, K, ó, vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Então, eu poderia montar a expressão da velocidade, isso a gente chama de expressão da velocidade, onde a gente calcula a velocidade. K é a constante cinética, A é a concentração de A e B. E isso pode ser elevado a algum expoente, que esses expoentes eles podem ou não ser os coeficientes da reação. Eles podem, x ou y, pode ou não ser os coeficientes. Quem é que vai determinar isso? A gente tem dois métodos para determinação disso, né? Você tem as chamadas reações elementares e não elementares. Ele diz isso no problema, né? A reação elementar, ela ocorre em uma única etapa. Essa é a característica dela. Então, ela vai ter uma única etapa. E a não elementar, ela acontece sempre em várias etapas. Aí você diz, como é que eu vou proceder essas etapas? Essas etapas, geralmente, ela tem a etapa lenta e tem a etapa rápida. Sempre só tem uma lenta. E qual é que eu vou usar sempre? Você vai sempre usar a reação lenta. Por exemplo, se ele pegar aqui e me der um exemplo de uma reação elementar, disser assim, essa é uma reação elementar. Nitrogênio mais 3H2 produzindo 2NH3. Ele está dizendo que essa reação é elementar, ela ocorre em uma única etapa. Qual seria a velocidade, a expressão da velocidade? Seria, V é igual a K, pega o reagente, N2, elevado a 1, vezes quem? A concentração de H2, elevado a 3. Por que eu posso usar o coeficiente igual ao expoente? Porque ela é elementar. Ela ocorre em uma única etapa. Então, elevado a 1, elevado a 3. Aí você diz, e se ela for não elementar? Por exemplo, ele coloca assim a não elementar. A mais B produzindo C, aí C mais 2D produzindo... Por exemplo, aí ele coloca que isso é a rápida na frente, ele coloca na frente da reação e diz que essa é a etapa lenta. Então a etapa lenta é muito mais fácil de eu observar o seu comportamento experimental. Então o que é que eu vou fazer? Eu posso calcular e vou sempre usar a lenta para isso. Então qual seria a velocidade da expressão para essas duas reações que vão formar uma única? Você vai usar a lenta. Então seria C elevado a 1 vezes D elevado a 2. Despreza a rápida, sempre usa a lenta. E esse número, o coeficiente, indica a ordem da reação. Qual é a ordem de C? 1. Qual é a ordem de D? 2. Qual é a ordem global? É só somar 2 com 1, 3. Então eu posso calcular a ordem de uma reação química. Outra coisa que é muito comum nos problemas é quando ele fala assim, a reação ela pode duplicar, triplicar. Vou dar um exemplozinho aqui da formação da amônia. Aí você pega lá a expressão V é igual a constante, né, de N2 elevado a 1 vezes H2 elevado ao cubo. Aí ele dá uma situação lá numa problemática, por exemplo. Se você dobrar, por exemplo, a quantidade de N, você dobrar aqui, e se você, por exemplo, triplicar a concentração de H2, qual é a influência disso na velocidade da reação? Aí você faz isso, V seria, quem é a concentração aqui? No dobrou? 2 elevado a 1 vezes, o que aconteceu aqui? No triplicou? Elevado a 3. Então você faz a continha. V vai ser 2 elevado a 1, né? Vai dar 2 vezes, e aqui fica 3 vezes 3 vezes 3. Então você vai fazer 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27.
e vai multiplicar aqui 27 vezes 2, que seria 27 duas vezes. Então, 14, 1, 4, 5. A velocidade aumenta 54 vezes se você modificar esse perfil. Entendeu? E outra maneira de achar os coeficientes seria usando a questão experimental. Ele te dá um experimento e você vai ver se quando ele dobrar uma concentração, se a velocidade dobra. Se eu dobrei, a velocidade dobrou, é ordem 1. Se eu dobrar e a velocidade quadruplicar, é ordem 2. E assim sucessivamente, você consegue também experimentalmente. Então o mais comum é ele te dar a reação elementar ou não elementar e a gente calcular esses mecanismos. Então é importante que você tenha esse domínio químico nas reações de cinética. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado bastante aí os senhores. Até a próxima.